Sejam bem-vindos, glória a Deus por isso. Tradicionalmente, maio é o mês que nós trabalhamos a família e a gente está numa nova série de mensagens e iríamos entrar, e aí com o mês de maio, esse mês todo a gente vai estar falando sobre família, porque família é um projeto de Deus, família é prioridade para o Senhor. Deus criou duas instituições na terra, somente duas, e a primeira foi justamente a família. Lá no Gênesis, quando ele criou Adão, ele olhou para Adão, visitava Adão todo fim de tarde, virado dia, e um dia, lá no lugar perfeito, maravilhoso, sem dores, com toda espécie de proteção e provisão, Deus, ao visitar Adão, olhou para Adão e disse: não é bom que você esteja sozinho. Quem está com Deus como companhia, está sozinho, gente? Não está sozinho, mas Deus falou: Adão, eu e você não somos suficientes aqui. No que diz de respeito a relacionamento, não é suficiente, precisa de mais. Aí Deus falou: eu vou criar uma auxiliadora, alguém que você ame e lhe corresponda. E aí Deus criou a família, a primeira instituição. A segunda foi lá em Atos, quando ele criou a igreja. Hoje a gente vai falar sobre família, nesse mês da família. Lembrando que domingo que vem é Dia das Mães. Glória a Deus por isso, né, gente? Dia das Mães é todo dia, né, gente? Mas o pessoal escolhe. Engraçado que Dia dos Pais é um domingozinho tranquilo. Dia das Mães é o evento, né? É um negócio. Minha esposa, ela já está uma semana falando: mês que vem tem Dia das Mães. Eu falei: mas o que tem isso a ver? Não estou vendo nenhum movimento. Já está jogando indireta. Falei: meu Deus do céu, que doideira é essa? Mês que vem tem presente, falando para as crianças. E tem gente que no mês de maio, Ellen, resolve comprar coisas curiosas para a mãe. Tem gente que fala assim: eu vou dar um presente para minha mãe, eu vou dar um fogão para minha mãe novo. Não, você está dando para empregada, o fogão não é para a mãe. Olha, deu gargalhado que ela ganhou no passado, certo? Tem certeza que você não vai ganhar esse ano. Vou dar uma máquina de lavar para minha mãe. Não, isso aí você dá hoje. Semana que vem, que é Dia das Mães, você não vai dar isso para ela. Amém, queridas? Amém, mamãe? Amém, isso aí. Quero um presente. Ela é onde que poderia comprar um presente bacana para a mãe? Arte em Ouro, né? Fazendo propaganda aí. É isso aí. Carlinha já falou. Não estou vendo movimento nenhum, mas essa semana eu vou ter que ir lá. Irmão, parcelou, já era. Um homem que não tem um boletim para pagar todo mês, não é um homem, é um menino, né, gente? É verdade? Tem que ter um boletim para segunda-feira, quando o relógio despertar, te dar aquela motivação. Rapaz, tem boleto para pagar, vou levantar aquela coisa. Glória a Deus por isso. Então, fica a dica aí, nada de comprar eletrodoméstico para sua mãe. Depois a senhora me agradece aí, por favor, hein? Vamos comprar presente de verdade para sua mãe. Vamos honrar. E eu gostaria hoje de falar sobre uma família da igreja. Na família, não da igreja, uma família tradicional. Mas como toda família tradicional, ela pode ser funcional ou disfuncional, Mateus. Ela pode ser ajustada ou desequilibrada. E a gente vai falar sobre uma família hoje. E antes de abrir o texto, eu gostaria de dizer para vocês que eu resolvi de mim mesmo, e digo eu e não o Senhor, fazer uma interpretação, e a Bíblia me permite isso, dessa família. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu vou falar sobre uma parábola de Jesus, que teve um contexto, que dentro desses personagens, cada um representava alguém. E eu vou tirar de contexto, e vou trazer uma analogia para a minha vida e para a sua vida, dentro das nossas questões familiares. Porque eu não sei se você sabe, dependendo do tipo de família que você teve, e não, de alguma forma, teve uma intervenção, você talvez seja hoje o reflexo dela. Talvez você esteja sofrendo influências diretas daquilo que aconteceu na família de origem. Talvez os seus comportamentos com a sua esposa, eles sejam oriundos do comportamento do seu pai com a sua mãe. Talvez os seus comportamentos com os seus filhos tenham muito mais a ver com o comportamento dos seus pais, ou do seu pai com você. E dentro dessa família a gente vai falar sobre isso hoje.
E eu gostaria de dizer que é muito provável que você se enquadre em pelo menos um desses 4 personagens aqui dessa família. Então, se você pode, agora, abra a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Lucas, o Dr. Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, é o tema da nossa conversa de hoje, caindo em si, dentro dessa temática de família. Então, se você abriu aí, eles vão colocar no telão, pode colocar. Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim a minha tradução. Jesus continuou, ele já estava falando antes, 2 parábolas, 2 histórias. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Ponto. Repita comigo, ponto. Olha só que coisa interessante. O homem disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Ponto. Assim ele repartiu a sua propriedade entre, presta atenção aqui nessa expressão aqui, entre eles. Pode ir. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, repita comigo, caindo em si, essa é a melhor queda que o homem pode ter, quando ele cai em si. Ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, repita, ira, e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, essa é a tua palavra, e uma vez mais em graça, nessa noite, pedimos que o Senhor fale conosco,
que a tua palavra, que é poderosa e viva, que os exemplos dessa família que eu quero tratar dentro de uma ótica desajustada hoje, possa trazer luz, talvez, para a escuridão que existe dentro da nossa família, e que possamos ter a capacidade de corrigir aquilo que precisa ser corrigido, e que através da tua graça o Senhor possa nos dar a oportunidade de sermos melhores do que temos sido. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, amém. Queridos, caindo em si é o tema da nossa conversa de hoje. Eu quero falar sobre essa família, que quero trazer essa ótica desajustada. Uma família tradicional, um pai, uma mãe e 2 filhos, mas uma família com sérios problemas, uma família que trouxe inquietações, e o próprio Jesus resolveu falar sobre essa família dentro de uma outra ótica, falando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus e sobre a oportunidade também que vamos falar hoje, de fazermos o caminho de volta. Aqui eu queria citar personagem a personagem, e o primeiro personagem que eu gostaria de tratar aqui é o pai. É esse homem que teve sucesso naquilo que fez. O pai, dentro dessa família, ele teve um grande sucesso financeiro. Ele conseguiu conquistar e juntar riquezas. Ele construiu realmente um grande legado financeiro. Ele teve posses, gado, ovelhas, camelos. Ele teve muitas terras. E a Bíblia fala que ele, depois de construir tudo, e talvez, provavelmente, se dedicar muito para construir tudo isso, um dos seus filhos, o mais novo, resolveu pedir a ele aquilo que lhe cabia por direito, depois da morte do pai, a herança. Nós vemos aqui uma figura provavelmente permissiva desse pai. Apesar de ter sido um sucesso profissional, ele foi um fracasso na sua própria casa. Porque o texto que eu li disse que o filho mais novo, em um determinado momento, se dirige ao pai e diz: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E aí tem um ponto. E aí o texto diz: então ele repartiu a propriedade e deu aos seus 2 filhos. Ele não deu somente para o filho mais novo, ele deu para os 2 filhos. O mais novo recebeu uma parte da herança. O primogênito, mais velho, recebia sempre, na cultura judaica, 2 partes da herança. Isso quer dizer que aquilo que o mais velho recebeu era o dobro do que o caçula recebeu. E nós vemos aqui uma permissividade muito grande desse pai, porque não há aqui nenhuma objeção ao menino caçula, que provavelmente tinha 18 anos. O texto diz: então repartiu. Em nenhum momento ele perguntou: que história é essa, rapaz? Que negócio é esse que você quer aquilo que é seu por direito? Em nenhum momento você vê uma objeção, uma inquietação, um confronto. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você não tem maturidade suficiente. Porque, queridos, ninguém vai conseguir dar valor àquilo que não custou nada. Quando nós recebemos algo de valor que não nos custou nada, é muito natural que isso possa ser perdido rapidamente. E a Bíblia fala que ele quis de uma forma fácil aquilo que custou muito. E provavelmente custou caro para o pai. Custou uma vida que deveria ter sido equilibrada entre trabalho e atenção aos seus filhos. Não existe nenhum tipo de relação de diálogo da figura paterna dessa família com os seus filhos. Simplesmente o filho pediu, o pai vendeu tudo aquilo que ele tinha e deu. E a pergunta que eu me faço é: por que esse menino pediu a parte dele que cabia na herança? Porque numa família saudável, não é normal e natural que uma criança de provavelmente 18 anos já queira viver longe do pai e do irmão uma vida, e principalmente uma vida dissoluta. O texto diz e nos dá a entender que não havia nenhum tipo de comunicação entre o pai e o filho mais novo. E uma família que não há um canal aberto de comunicação, querido, é uma família desequilibrada, é uma família desajustada. E aí eu não quero nem entrar no mérito de que tipo de família esse pai teve, porque provavelmente é assim que acontece
nós, seres humanos, acabamos repetindo e reproduzindo comportamentos. E aquilo, como a forma como nós fomos criados, nós reproduzimos esses comportamentos diante dos nossos filhos ou dos nossos. O texto diz que esse pai permissivo criou um filho sem limites, rebelde e com relacionamentos extremamente superficiais. E aí a gente entra e eu me coloco nessa panela junto com vocês, porque eu tenho telhado de vidro, eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 6 anos. E quando eu era jovem, Zé, eu não tinha nada, para você ter ideia. Eu fui criado numa família que quando eu era criança não tinha coisas essenciais na minha casa, não tinha papel higiênico na minha casa, era jornal. E aí a gente consegue, através da graça de Deus, através da bênção de Deus, através do trabalho, conseguir romper, furar aquela bolha e chegar a um determinado lugar melhor de onde a gente veio. E aí a gente acaba sendo roubado de nós mesmos, porque a gente cisma em querer dar tudo para os nossos filhos, porque a gente não teve. Toda vez que eu vou no shopping com os meus filhos, o meu filho Tito, que é apaixonado por Hot Wheels, ele brinca muito, e tem um balde de Hot Wheels cheio lá. Um dia eu contei, tinha mais de 100. Depois eu fiz as contas de quanto tinha de Hot Wheels ali. Aí ele fala: pai, compra um Hot Wheels para mim. E aí eu falei: filho, lá em casa não tem onde botar Hot Wheels. E aí a gente acaba percebendo que todos nós, como seres humanos, nós somos manipuladores. Carinhosamente, com um sorriso no rosto, para não ofender ninguém, dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado e diga: você é manipulador. Diga. Somos. E eu sou o primeiro a dizer que sou manipulador. Por muitas vezes em minhas mensagens já disse isso aqui. Quando quero sair com Carla para comer aquilo que me agrada e não aquilo que propriamente ela quer comer. Quando queremos ir para um determinado lugar e ela quer ir para um outro lugar. E isso já vem da nossa natureza. O meu filho de 6 anos, ele aprendeu com quem essa arte? Porque com 6 anos ele fala para mim: papai, compra um Hot Wheels para mim. Não, filho, lá em casa não tem onde botar Hot Wheels, pelo amor de Deus. Aí ele vem: papaizinho, só um. O que ele está fazendo? Ele está tratando o pai dele carinhosamente. Não, ele sabe aonde e como, e o tom de voz de falar para quê? Para manipular. Porque nós somos manipuladores, querido. E aí a gente acaba pensando. No outro dia a Mirella que tem 4, começou a querer com essa história de manipular. Aí ela veio um negócio bobo. Falei: minha filha, quando você nasceu, eu já estava aqui, e eu já conheci esse negócio de manipulação, minha filha. E aí o filho mais novo, ele diz para o pai: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. É como se ele dissesse: eu quero viver com aquilo que é seu. E eu sei que isso só é possível depois que você morrer. Mas como você não morre, então em vida mesmo, eu quero, mesmo desonrando você, aquilo que me cabe. E o pai deu, simplesmente sem nenhum diálogo, sem perguntar para onde o filho ia. Então a permissividade, queridos, ela transforma a família ou o personagem, o filho, em alguém que acha que a vida é um lugar somente de sim, porque a gente não teve nada. E aí, de alguma forma, a gente quer compensar ou amar demais os nossos filhos, e a gente acaba dando tudo para eles. Só que um dia você não vai estar mais aqui, e o seu filho ou a sua filha vai ter que viver num mundo cruel, aonde recebe muito mais não do que sim. Faz sentido isso, sim ou não? E quando esse indivíduo ele vai lá para fora, que ele começa a receber um monte de não, aí ele fala: meu Deus, o que está acontecendo? As relações são extremamente superficiais. Segunda característica desse pai: falta de comunicação. A falta de diálogo é totalmente nociva. Esse erro aconteceu nesse pai, na relação dos 2 filhos. O mais velho, ele não assume as responsabilidades de erro diante do mais velho, porque algum problema grave essa família tinha. E quando o mais velho, que é rico, o mais velho já era rico,
Por quê? Porque o pai deu 2 porções para ele. Então, quando o mais novo vem, ele está irado. E aí ele questiona o pai, mas ele tinha dinheiro, ele era rico. Ele podia fazer churrasco, ele podia comprar churrascaria, mas ele questiona o pai, porque o problema não era o dinheiro. O problema eram questões não resolvidas. E eu aprendo com isso que em família, quando não resolvemos os nossos problemas, esses problemas não serão resolvidos sozinhos. O problema é igual a câncer. Se você não resolve, ele só cresce. E em 1 hora, mais cedo ou mais tarde, ele te mata. Mata sem tirar a vida. Mata tirando o sono, tirando a paz, tirando a alegria, tirando a esperança. O pai simplesmente, ao invés de assumir as suas responsabilidades, quando foi confrontado pelo filho mais velho, ele tentou remediar. Não, o seu irmão, ele falou, não, o teu filho, ele gastou tudo com prostituta. Ué, mas o dinheiro é meu. Por que você está falando assim? O que aconteceu? O que te feriu tanto? Não tem a ver com dinheiro, porque você já é rico. Aonde que eu errei com você? Para que eu possa fazer o caminho de volta? Ou havia alguma questão muito sensível ali? Porque toda família tem segredos. Toda família tem aqueles segredos que não podem ser tocados, que não podem ou não devem ser comentados, que não podem ser falados. Não, esse assunto a gente não toca. E aí a gente finge que está tudo bem. E o problema está ali. São as predileções, a mãe que ama mais um, o pai que ama mais o outro. E os problemas, eles só crescem. Nós vemos essa figura aqui do pai. Um pai omisso. Um pai que foi um sucesso financeiro, mas foi um fracasso do que diz respeito à atenção na sua família, a cuidado com os seus filhos. E aí eu pergunto para você, de que forma você tem sido, sabe, esse personagem dentro da sua casa na relação com os seus filhos? Qual é o papel de um pai dentro de uma relação familiar? E aí eu anotei alguns tópicos aqui simples e básicos do papel de um pai no que diz respeito àquilo que o dinheiro não pode comprar, porque esse pai, ele cumpriu proteção, provisão. Ele foi alguém que sustentou a casa, e muito bem. Ele foi um sucesso financeiro, mas foi alguém que errou. E errou em pontos fundamentais, que desestruturou essa família. Papel do pai, segundo a psicologia, transmissão de valores, é responsabilidade do pai. Imposição de limites. Querido, quem não tem limites, acha que a vida é um faz de conta. E a vida, ela é feita dentro de uma construção de limites, e é o pai que coloca limite. É quando tá aquela coisa, a mãe tá falando, o filho não obedece, a mãe tá falando, de repente o pai fala, ô, o que tá acontecendo aqui, rapaz? É o pai que chega, e ele determina, não, a partir de hoje acabou. A partir de hoje você vai dormir na sua cama. Chega, esse negócio aqui, rapaz. É o pai que impõe esse limite. O pai é essa autoridade. A gente vai falar sobre o papel da mãe. O pai, ele promove a proteção e a autonomia. É o pai que empurra. É o pai que dá destino ao filho. O pai atua como modelo e referência dentro do processo de socialização. E agora nós temos a figura da mãe. Nós vemos aqui essa figura ausente. E eu pergunto para você, onde está a mãe dentro dessa relação? Um pai tinha 2 filhos. E a mãe? A genitora? Cadê essa mulher? Não aparece em momento nenhum. E provavelmente a ausência dessa mulher nessa história produziu sérios problemas. Porque houve falta de afeto e de mediação. A mãe, numa família, ela tem, Léo, a capacidade de gerar mediação. Sabe? O pai, ele começa a ter conflitos com os filhos, e aí de repente o pai cede, e aí a mãe vai lá e fala assim, amor, por favor, eu tenho conversado com ele está vivendo isso na escola, ele está nessa fase, eu acho que você precisa. A mediadora, e cadê a mediadora? Sabe, é o óleo que lubrifica as peças que às vezes elas começam a criar fricção entre elas. Essa mulher que produz a mediação, essa mulher que de alguma forma ela traz o afeto. Sem a figura materna, a família
precede a estar desequilibrada. Ela tem a capacidade de suavizar os conflitos entre pai e filhos. Talvez essa mãe aqui, ela tenha falecido, ou quem sabe ela tenha ido embora. E quem sabe se essa mãe faleceu, é possível que tenha trazido um trauma para um dos filhos, porque eu já lidei com famílias assim. A mãe morreu muito cedo, e aí o filho foi criado sem mãe, sem referência, sem afeto, sem mediação, e se revoltou com a vida, inclusive com Deus, e se tornou um indivíduo, um filho disfuncional. Nós estamos falando de uma família que provavelmente pode ser sua, desequilibrada, desajustada, e esse mesmo indivíduo que hoje é um filho, amanhã vai ser um pai. E que tipo de pai ele vai ser diante da mochila cheia de coisas que aconteceram e não foram resolvidos na sua família de origem? E tudo isso dentro da igreja, tudo isso sendo um discípulo de Jesus. Esse pai ou perdeu, ou foi traído por ela, ou houve um problema maior. Qual é o papel da mãe no desenvolvimento? O papel da mãe na família é o desenvolvimento saudável, físico e emocional. Porque quem cuida fisicamente da criança, via de regra, né, Laone? É a mãe. É a mãe que vê se tomou banho, é a mãe que vê se fez cocô, é a mãe que cuida ali. Via de regra é a mãe. O pai, ele não se preocupa com isso. Ih, rapaz, pô, a hora que tiver fome ele come. A mãe, ela tem essa sensibilidade. A mãe, ela é responsável pela formação da identidade. A mãe, ela fornece amor, ela fornece cuidado e ela fornece apoio emocional para a criança. Quando não há a figura presente da mãe, a família, ela fica desequilibrada, mesmo que haja um cuidador ou alguém que tente fazer o papel dessa mãe, nunca será a mesma coisa. O filho caçula, provavelmente alguns dizem que tinha 18 anos de idade, ele achava que sabia tudo, porque todo homem com 18 anos, ele acha que sabe tudo, ele acha que ele vai vencer o mundo, ele acha que ele vai conquistar o mundo, e a gente vê uma falta de identidade, a gente vê aqui claramente uma imaturidade, mas uma atitude de querer, dentro de uma ilusão de independência, aquilo que não lhe cabia ainda, porque potência sem controle não é nada. E ele falou: eu quero a minha parte da herança que me cabe. E curiosamente, quando ele recebeu a parte dele, o pai fez a divisão, Alexandre, e ele falou o seguinte: ó, você vai ficar com aquele terreno, você vai ficar com a quantidade de bois, você vai ficar com esses camelos aqui, você vai ficar com aquela faixa de terra lá. Ele não foi embora. Primeiro, ele precisava de capital em espécie, ele precisava de capital na mão para ir embora. Ele não ia levar terra, ele não ia levar os animais. Aí ele vendeu tudo, ele ficou um tempo ainda na casa do pai, queimando, torrando tudo o que era parte dele. E você sabe o que o pai fez? Nada. O pai em momento nenhum questionou e foi lá. E aí quando ele queimou tudo, ele pegou o dinheiro e ele foi embora. E ele gastou tudo dissolutamente. Porque ele estava cercado de amigos. Porque quando você tem dinheiro e você tem poder, você tem amigos à sua volta. Mas quando o dinheiro acaba, os amigos vão e só resta para você a família. Por isso que tudo começa em família e tudo termina em família. Uma ilusão da independência. O pecado, querido, sempre vai levar a gente mais longe do que a gente poderia ir. O pecado sempre vai dar para nós, ou trazer para nós um preço mais caro do que a gente pode pagar. E aí a gente vê o filho mais velho, esse rancoroso, que nutria ódio e raiva, ressentimento com o seu pai. Ele queria justiça própria, ele critica, ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. A gente vê um quadro, depois você vê na internet, do Rembrandt, que ele ilustrou a volta do filho pródigo. E aí Rembrandt, ele diz que esse quadro é muito famoso, dizem que é uma das obras de arte mais incríveis de toda a sua coleção. O pai abraçando o filho, algumas testemunhas, e você vê nas sombras assim, nessa pintura, você vê nas sombras, na porta,
o filho mais velho, sabe, observando aquela cena e reprovando aquela cena de compaixão do pai. Esse menino, ele nutriu ódio e raiva por alguma coisa que aconteceu. Eu não sei se foi predileção do pai ao filho mais novo. Eu não sei se foi ódio, raiva, porque a mãe havia partido, ou morreu, ou ficou doente, ou traiu, ou não sei. O que eu sei é que nós estamos diante de uma família disfuncional. E foi uma família justamente trazida por Jesus para nós. E curiosamente a graça de Deus, ela entrou nessa família. E quando a graça de Deus ela entra, ela muda tudo. E a graça de Deus, ela sempre vai entrar com a parte mais sensível. E curiosamente nessa história, a graça de Deus resolveu entrar na figura do filho caçula, aquele que todo mundo achava que ele era imaturo, que ele era jovem demais, mas mesmo sendo muito jovem, a Bíblia diz que em algum momento ele caiu em si. E a maior queda que o homem pode ter, a melhor queda que acontece na história da nossa vida, não é quando a gente quebra financeiramente, não é quando a gente quebra cara com sociedades que nos decepcionaram. A maior queda e a melhor queda que o homem pode ter é quando ele cai em si, porque o texto diz, caindo em si. E às vezes a gente precisa perder para a gente poder ganhar. A gente precisa descer para somente depois a gente começar novamente a subir. E uma das principais características de que ele caiu em si e de que a identidade roubou é porque antes ele achava que ele era. Ele tinha certeza de que ele podia, só que cuidando de porcos e querendo comer aquilo que os porcos comiam e não podia, ele disse, quantos empregados do meu pai estão nessa situação? E ele começa a pregar para ele mesmo, dizendo, eu errei com meu pai, eu errei com meu irmão, eu não sou digno de ser chamado filho dele, eu vou voltar, mas eu vou pedir uma posição de servo, porque nem os empregados do meu pai passam pelo que eu estou passando, então eu vou pedir pelo menos uma posição de empregado do meu pai. Ele não quis requerer um direito de filho, ele não quis dizer, não, eu tenho direito ainda, pelo menos de morar aqui. O sofrimento é uma ferramenta que Deus usa. Deus, ele não precisa produzir sofrimento em você e em mim, para que possa, de alguma forma, cumprir os planos dele. Mas eu costumo dizer nas minhas mensagens que Deus usa o que tem. E o sofrimento humano é uma das ferramentas poderosas que Deus usa para, de alguma forma, trazer de volta a nossa identidade, para restaurar. Ele não sabia, mas através daquele ato de abrir mão à arrogância, à prepotência, à altivez, o orgulho, quando ele começou a se esvaziar e decidiu cair em si, fazer o caminho de volta, ele não estava somente restaurando a sua identidade de filho, mas ele estava sendo um instrumento de Deus para restaurar toda uma família desajustada. O Espírito Santo sempre faz a obra e começa com a parte mais sensível. Quantos são família? Levanta a mão aqui. Família. Quantos são família? Todos são família. E a parte mais sensível é a parte que está ouvindo o Espírito Santo. E se você está aqui hoje, a notícia boa é que a obra irá ser começada através da sua vida. Porque você pode, de alguma forma, fazer a diferença. Você pode, de alguma forma, avaliar se a família de origem influenciou ao ponto de hoje produzir comportamentos que produzem desgaste. Você pode analisar a sua vida e ver que algumas coisas que aconteceram, talvez você não goste quando as pessoas dizem para você. Na verdade, você tem ojeriza quando as pessoas dizem para você, você é igualzinho ao seu pai. E tudo que você tenta na vida é ser diferente, é se distanciar daquele homem que nunca conseguiu oferecer para você aquilo que você gostaria. Mas de uma forma inconsciente você acaba reproduzindo os mesmos comportamentos dele. E é exatamente quando a gente faz uma avaliação e a gente cai em si, e a gente se permite ser ministrado pelo Espírito Santo, e com a ajuda dele pedir forças para fazer aquilo que precisa ser feito,
para ter um tempo de mesa. E a gente precisa hoje, queridos, estar sentado à mesa. Eu me lembro que na minha casa não tinha mesa. Tinha até uma mesa lá, mas ninguém sentava na mesa. Não tinha diálogo. Comia com um prato na mão de frente para a televisão. Não tinha o olhar nos olhos. Não tinha o tempo de qualidade, onde de alguma forma uns poderiam olhar para os outros e colocar a vaidade, a altivez, a arrogância, a prepotência de lado. Porque hoje nós estamos nessa família, mas daqui a pouco nós vamos sair para outra família. E que tipo de pai eu tenho me tornado ou vou me tornar? Que tipo de filho eu sou? Que tipo de mãe eu sou? Nunca é tarde para buscar o perdão. Nunca é tarde para dizer, e a gente está diante da ceia, e você que já é daqui há algum tempo sabe que esse momento para mim é um momento muito sagrado. E eu utilizo sempre esse momento de partir do pão para um momento de reflexão. E a gente sempre fala sobre isso, porque nós não seremos eternos. Eu sempre uso esse momento para de alguma forma chamar a sua atenção, para que você possa dizer aquilo que é óbvio, mas que precisa ser dito. Para você olhar nos olhos e você dizer, eu te amo. Ah, ela sabe que eu amo. Sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Para dizer obrigado. Para dizer, eu lamento muito e eu gostaria de pedir perdão. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu pergunto a você, dentro desses 4 personagens, quem é você? Ou quem tem sido você? Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Erga as suas mãos e cante a Ele, vamos. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Para orar, eu quero orar com você porque eu creio que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele trouxe personagens aqui que podem mudar a história de famílias. Toda família ela pode ser desajustada, desequilibrada, até o momento em que a gente cai em si. Até o momento em que a gente passa da condição de neutralidade para a condição de parte da solução. Porque ou você é parte da solução, ou você será parte do problema. Toda decisão pode levar a gente para um destino diferente. E como eu disse, o Espírito Santo ele vai começar a obra com a parte mais sensível. E eu creio que a parte mais sensível é você. E eu pergunto, qual é a avaliação que você faz enquanto pai, mas também enquanto filho? O quanto que das relações passadas tem interferido hoje nessas relações atuais? Na sua relação com a sua mãe, na sua relação com o seu pai, mas também na sua relação com a sua esposa e com os seus filhos. Queridos, o meu sonho era ter um pai. Ele foi embora quando eu tinha 8 meses de idade. Isso produziu feridas terríveis, rebeldia. Isso me tornou um homem sem referências. Isso me tornou um jovem com complexo de inferioridade, com baixa autoestima, com autocomiseração, com medo de tudo. Me fez buscar caminhos distantes dos caminhos que eu estou agora. Me fez tentar buscar alegria, paz, completude em lugares que eu tenho vergonha. Hoje, até que a graça de Deus alcançou o meu coração. Eu nunca tive uma referência do que era ser um pai.
A vida foi muito difícil, mas Deus sempre coloca alguém. E a mulher que me criou, ela se esforçou em tudo para deixar um legado, não financeiro, mas um legado do que é ser um homem de verdade, mesmo ela sendo uma mulher. E eu me lembro que no dia em que eu peguei o meu filho Tito pela primeira vez, lá no Ceará, quando a gente foi buscar ele, a gente adotou ele, lá no Crato, uma região muito distante, pobre. Estava 6 anos sem chover, 6 anos sem chuva aquela região. E quando eu peguei o Tito, tem um vídeo no meu Instagram, quando eu peguei o Tito no colo, que eu olhei para ele, um dia de nascido, um dia, mas a expectativa no meu coração era tão grande, a graça já tinha me alcançado, querido. Quando eu peguei ele no colo, eu olhei para ele e de alguma forma ali, muito baixinho, eu disse para ele: eu vou ser para você o pai que eu sempre sonhei ter na minha vida. Existem pessoas hoje que usam a sua vida passada como bengala e desculpa. Não, eu sou assim porque eu não tive carinho, eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu hoje tenho dificuldade, eu não consigo isso porque eu não tive. Pare de dar desculpas daquilo que aconteceu com você, porque a Bíblia fala que em Cristo nós podemos todas as coisas. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A decisão é sua, de fazer a diferença, ou de simplesmente de uma forma passiva deixar a história se repetir outra vez. Vamos orar. Abrace sua família aí. A família é a coisa mais importante que nós temos, e se é a coisa mais importante, tem que ser a prioridade. Eu sei que talvez, se o seu filho precisasse de um coração e o seu fosse compatível, você tirava do seu e colocava no peito dele. Essa é uma grande prova de amor, mas talvez a maior prova de amor que precisa ser feita não é essa. A maior prova de amor possa ser um pai voltar aos filhos e dizer: onde que eu errei? Me perdoe, eu quero fazer esse caminho de volta, eu quero cair em si, eu quero dar a maior prova do meu amor por vocês, me arrependendo, reconhecendo que por mais que eu tenha estado na figura de pai, eu possa ter errado, ou a mãe, ou o filho. Que a graça do Senhor nos alcance e possa mudar a história das nossas vidas. Pai, é no nome de Jesus que eu entrego cada família, cada pai, cada mãe, cada filho aqui ao Senhor, e que no nome de Jesus, diante dessa palavra que o Senhor trouxe para nós, possa ser um start de um novo tempo, de um tempo de restauração, de um tempo onde essa família possa ser estruturada novamente. Que a graça do Senhor, que é melhor do que tudo, possa inundar corações e promover uma revolução, produzindo, Pai, conversão do coração dos pais aos filhos, do coração dos filhos aos pais. Eu declaro, no nome de Jesus, a volta ao projeto original. Eu declaro restauração e não reforma na sua casa, na sua família. Eu declaro que a paz de Deus inunde a sua vida, mas a vida também dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido. Eu declaro que essa mesma paz irá abundar todos os dias. Eu declaro que o Espírito Santo falará com você acerca de decisões que você precisa tomar, pessoas que você precisa liberar perdão, para que verdadeiramente o passado ele fique para trás e o novo de Deus possa surgir na sua vida. Pai, muito obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações. Guarda a nossa casa, a nossa família, nos torne invisíveis aos olhos do maligno, e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana de 2025. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, vai em paz, valeu! Somos sua herança.